aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série falando sobre a China depois da Revolução Chinesa. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Nos vídeos anteriores a gente traçou um preâmbulo da China, a gente falou sobre o domínio inglês sobre a China, sobre a queda do Império, o período republicano, a Guerra Civil Chinesa e a chegada dos comunistas ao poder em 1º de outubro de 1949. Em seguida, nós falamos sobre como foi o período do Mao Tse-tung à frente da China, o primeiro plano quinquenal, o grande salto adiante, a Revolução Cultural, e falamos também sobre a abertura econômica da China com o Deng Xiaoping, que fez com que a China, aos poucos, tivesse um Estado menos participante, menos totalitário no âmbito econômico, abriu a economia, fez com que o capital privado começasse a se fortalecer, que o trabalho assalariado se fortalecesse, e fez com que a China chegasse nos tempos atuais como uma das maiores economias do mundo, se tornando um ator importante tanto na política quanto na economia mundial, formando aí grupos econômicos relevantes como Alibaba, como na área de telefonia, na área automotiva e em diversas outras. Nesse vídeo a gente vai comentar sobre algumas ideias que alguns pensadores falam sobre o que é a China hoje em dia, sobre como é esse modelo político chinês e o que até pode ser esperado um pouco para o futuro. O primeiro desses autores que vai comentar é o Manuel Castells. Em seu livro Sociedade em Rede, o Manuel Castells faz uma análise sobre a China e ele fala que uma das questões da China, nesse modelo econômico que ela teve na segunda metade do século XX, é base do nacionalismo chinês. A Revolução Comunista, antes dela ser comunista, ela foi nacionalista. Então, ela tinha como mais importante o crescimento nacional, a industrialização nacional e menos essa questão ideológica entre comunismo e capitalismo. Não que essa questão fosse menos importante, porém o desenvolvimento do país estava à frente delas e isso sustentaria esse processo de abertura econômica que ocorreu. O Manuel Castells ele fala muito sobre, em seu livro, a mudança que a tecnologia da informação provocou no mundo da década de 1970, ele coloca como a China justamente se abriu nesse período, enquanto a informação, a informática, novas formas de tecnologia iam surgindo e a economia global ia se tornando globalizada, a China teve esse processo de abertura concomitante, ou seja, a China acompanhou todo um modo novo de produção que acontecia ao longo do mundo, se adequou a ele e criou uma economia muito forte, muito robusta, deixando de lado boa parte dos padrões ideológicos que são inerentes ao comunismo. Um outro autor que também comenta sobre a China é o David Huntsman, em seu livro Como a Democracia Acaba. Não, Como a Democracia Chega ao Fim. Nesse livro, o David Huntsman, ele aborda sobre, ele levanta a tese se a democracia estaria próxima a acabar e caso acabe, o que viria em seguida. Uma das alternativas que ele coloca que poderiam ser um modelo político e econômico que sucederia o capitalismo seria o autoritarismo pragmático. O capitalismo não, sucedendo a democracia, seria o autoritarismo pragmático, que é o modelo que ele coloca como sendo característico da China. O autoritarismo pragmático é um modelo político em que você tem um Estado muito forte, um Estado muito presente tanto na economia quanto no dia a dia dos cidadãos, e que os cidadãos abrem mão de seus direitos individuais em prol de um governo que tenha resultados econômicos que sejam bons, que sejam razoáveis, que valham a pena
em troca daquilo que eles perdem. Ou seja, os cidadãos abririam mão do seu direito de votar, abririam mão de uma parte de sua liberdade de expressão, abririam parte do seu direito de ir e vir, contanto que tivesse salários mais altos, contanto que a economia crescesse, contanto que o desemprego caísse. Ou seja, o autoritarismo pragmático, ele é um regime que ele é autoritário, contanto que dê resultados pragmáticos, contanto que o sistema todo funcione. E esse seria o modelo da China, um modelo em que um único partido se sustenta, onde você tem uma ditadura repressora, porém essa repressão ela se sustenta, esse governo não cai porque ele apresenta resultados positivos para a sua população no âmbito econômico. Então, o que diferenciaria a China de outros modelos comunistas, outros modelos autoritários, como na União Soviética, ou como na Iugoslávia, ou como no leste europeu, é o fato de dar bons retornos econômicos, bons retornos financeiros. Os chineses veem sua renda crescer, veem as condições materiais melhorarem, então isso seria algo pelo qual vale a pena trocar por essa perda de liberdade. E o David Huntsman, ele justamente aponta que talvez seja esse o futuro do mundo. Democracias caindo e a população optando por um modelo autoritário, contando que esse modelo autoritário lhe dê uma garantia de melhoria econômica, uma garantia material. O outro ponto de vista é o do Branko Milanovic. O Branko Milanovic, ele divide o capitalismo em dois tipos de capitalismo: o capitalismo liberal e o capitalismo político. O Branko Milanovic, ele aponta que o comunismo acabou. O comunismo hoje ele está apenas em alguns países sem muita expressão na geopolítica, como Cuba ou Coreia do Norte. A China não é mais um país comunista e a China é uma sociedade capitalista política. A diferença entre capitalismo liberal e capitalismo político está na presença do Estado. O capitalismo liberal é um modelo que ocorre no Ocidente, onde você tem amplas liberdades, amplos direitos, ampla possibilidade de escolha por parte dos investidores, dos empreendedores em definirem com que vão gastar seu dinheiro, com que vão aplicar, etc. Já o capitalismo político seria esse modelo em que você tem uma liberdade econômica, onde você tem trabalhos assalariados, onde você tem toda uma estrutura capitalista, onde você tem empresários definindo que vão gastar, onde você tem compra e venda de ações, compra e venda de mercadorias, você tem uma liberdade no âmbito econômico, porém o Estado ele tem uma forte participação nisso. Você vai ter um modelo econômico com todas as características do capitalismo, a diferença é que você tem um Estado mais participativo. A gente não seria então um modelo comunista, porque no modelo comunista você teria todo o controle da economia pelo Estado. Você teria metas de produção, você teria a decisão sobre como ocorrerá a distribuição dos bens e serviços à sociedade por parâmetros de necessidade, ou então metas de produção, e não apenas por oferta e demanda, como a gente tem no capitalismo. No caso da China, então é caracterizado como um capitalismo político porque essas regras de mercado funcionam. A diferença é que você tem uma forte participação do Estado, mas não tão forte o suficiente a ponto de você poder negar que seja capitalista. E ao mesmo tempo você vai ter um Estado que ele é autoritário e que tem a diminuição dos direitos individuais, da liberdade de expressão e todas as demais liberdades que são concernentes a um ser humano. Então, pessoal, com isso a gente vai encerrando essa nossa série em que falamos sobre a China depois da Revolução Chinesa. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.